Após isso, ele me pergunta: gostou da nossa noite? E eu disse: não. Ele ficou tipo, ué? Ela fala pra ele: pelo jeito você veio aqui só pra isso, mas o que você esperava, meu amor? Que este homem saísse do Rio de Janeiro pra ir lá te pedir em casamento ou tentar um relacionamento com você? E pior do que isso, deixar ela usar o seu corpo. Nesse caso foi usado, porque você disse que foi horrível, ou seja, nem prazer você deve ter sentido, né? Além do ronco infernal. Então, algumas semanas conheci um cara pelo Tinder, 45 anos, empresário, pai de 3 filhos e solteiro. Ele me deu o WhatsApp dele e começamos a conversar. Quando foi nessa sexta-feira agora, dia 5/11, ele ficou de vir para minha cidade. Ele mora no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, de frente para a praia. E eu no interior do estado, em Barra do Piraí, umas 2 horas de viagem. Enfim, na sexta-feira até a hora que eu saí do meu emprego, ele não me disse nada. Então fui para casa. Às 20 horas, ele mandou uma mensagem falando que não iria porque os filhos dele estavam indo para casa dele. E eu disse: ok. No mesmo dia, às 23 horas, ele me ligou e eu não atendi porque já estava dormindo e só respondi no sábado. Ele já estava na praia e disse que viria à tarde de sábado por volta das 16 horas. Quando foi 6 da tarde, mandei uma mensagem perguntando se ele já havia saído do Rio. E ele disse que ainda estava indo para casa tomar banho e comer antes de vir. Resumindo, chegou aqui quase 11 horas da noite. Mandei a localização e chegou certinho. Fomos num barzinho aqui da minha cidade, ele foi muito simpático, atencioso e então fomos para minha casa. Chegando lá, nos beijamos, abraçamos e estávamos a ponto de concluir o ato. Só que antes disso, ele deixou a necessaire dele no banheiro e logo em cima estavam umas camisinhas. Eu vi porque estava escovando os dentes. Aí fui pro meu quarto e estávamos começando a nos entrosar e eu falei pra ele: pega lá a camisinha, porque ele queria sem. Eu disse que sem proteção não teria sexo. Aí ele disse que não tinha. Aí eu disse: só um minuto então. Fui até o banheiro, peguei dentro da necessaire dele o pacote e falei: o que é isso então? Aí ele veio com aquela história de que tinha alergia ao látex. Falei então: ou você usa ou então nada feito, não vamos fazer. Então ele usou. Foi muito ruim, porque ele não tem muito desempenho e além do mais, gosta de receber carinho. Agora, fazer, vi que tem preguiça, estava bem nítido pra mim. Acabou, ele foi tomar banho e quando voltou, pegou o telefone e me disse: putz, esqueci que hoje é aniversário da minha filhada, meu compadre tá puto falando comigo. Eu nada falei e fui me deitar. E aquele homem roncava como um javali selvagem. PQP. Acordei, fiz café, vi umas coisas na TV e ele continuava dormindo. Às 10 horas da manhã, entrei no meu quarto e ele estava acordado, deitado vendo o celular dele. E pasmem, ele estava vendo fotos de outras mulheres na galeria do celular. Falei: tem café, se você quiser tomar. Aí ele tomou café, começou a me contar uma história que foi exonerado da Polícia Federal devido a uma operação que ele tinha feito, porém o cara era isso, era aquilo e eu totalmente blasé. Após isso, ele disse que recebeu um áudio do filho mais novo que estava triste porque não tinha ido pegá-lo. E logo após a mensagem da mãe do filho, dizendo que ele era pai de Facebook porque estava em Barra do Piraí, que era para ele ver as escolhas dele para não se arrepender. Detalhe, ele tem 3 filhos, um de 23, um de 21 e um de 14, que foi esse último da mensagem da mãe. E lembra na sexta que os filhos iam lá e por isso ele não tinha vindo? Pois é, não foram. Após isso, ele me pergunta: gostou da nossa noite? E eu disse: não. Ele ficou tipo: ué? Falei: você é bem enrolado e tá na cara que você veio pra cá só pra isso. Me perguntou se eu iria visitá-lo no Rio e eu disse que não, porque eu dependo de ônibus e ele não tem organização alguma. Imagina acontecer um imprevisto com ele sobre qualquer coisa e eu ter que ficar sozinha devido à falta de organização dele? Ele ficou meio assustado, mas problema dele se gostou ou não. Antes de ir embora, disse que ele confia muito na oração. No caso, nessa parte, né? Livrai-nos de todo mal, se referindo à camisinha. E eu disse: faça sua parte que eu te ajudarei. Outra parábola da Bíblia, pois doença não vem escrito na testa. E ainda disse que não tinha nada com a ex dele, que ela ficava procurando ele, dizendo que ele era o homem da vida dela e muito mais. E que não queria mais.
e que eu tinha ficado chateada. Falei, eu chateada com o quê? Disse tchau pra ele e ele foi embora. Sil, o Insta dele é só festa e farra. É o típico homem Peter Pan, ainda não cresceu, sabe? Eu não mandei mensagem, ele também não. Até porque bloqueei ele em tudo. Resumindo, gastei meu melhor perfume pra nada. Sil, me diz o que você acha. Antes de eu falar o que eu acho, eu gostaria que você, que tá aí me assistindo, dissesse o que você acha. Qual a sua opinião sobre uma mulher que conhece um cara no Tinder que diz que é empresário, que é não sei o quê, e coloca ele dentro da casa dela? Bom, eu sei que você tá ansiosa pra receber a resposta, que você já pediu, se eu já tinha feito seu vídeo e tal, e eu falei, vou fazer o vídeo agora, neste momento, porque eu também quero falar umas verdades pra você. Primeiro ponto, ela fala que gastei meu melhor perfume pra nada. Como assim pra nada? Você levou o homem pra dentro da sua casa, fez sexo com ele, foi horrível, permitiu que ele dormisse na sua casa, fez café da manhã pra ele e acha ainda que saiu por cima. Amor, presta atenção. Tem uma coisa que se chama energia sexual. Quando você conhece uma pessoa aleatória aí no mundo, leva pra dentro da sua casa, você já está levando uma energia que você não sabe qual é pra dentro da sua casa. Agora imagina você colocar essa pessoa pra dormir na sua cama, a cama que você vai dormir ainda por muitos e muitos anos, e pior do que isso, deixar ela usar o seu corpo. Nesse caso foi usado, porque você disse que foi horrível, ou seja, nem prazer você deve ter sentido, né? Além do ronco infernal. Gente, eu já fiz essas coisas. Quando eu era mais nova, logo depois que eu me separei, claro que eu fiquei com outras pessoas, eu não tinha a cabeça e o conhecimento que eu tenho hoje. É óbvio, mas nunca com um estranho. Nunca com alguém que veio de uma outra cidade para dormir na minha casa e ficar dentro da minha casa. Não, nesse caso, o máximo é vamos tomar uma xícara de chá lá na conveniência, lá na padaria, vamos ir para um bar, vamos restaurante, alguma coisa. Receber uma pessoa já para dormir na minha casa, mas nem nas minhas piores fases da vida eu conseguia fazer. Aí ela fala aqui, Sil, o Instagram dele é só festa, é só não sei o quê. Pois é, por que você não olhou isso antes? Outra coisa, se o cara marca comigo e não vem, e aí marca um horário e daí diz, tô indo pra casa tomar banho, eu já cancelo. Porque ali você fala pra ele, você é muito enrolado, você já sabia. E mesmo assim você aceitou. Entende, gente, que isso que ela falou é só um sexo casual, não deveria ter nada de absurdo nisso, porque foi o que ela se propôs. Ela fala pra ele, pelo jeito você veio aqui só pra isso, mas o que você esperava, meu amor? Que este homem saísse do Rio de Janeiro pra ir lá te pedir em casamento ou tentar um relacionamento com você? É claro que não. Então isso aqui pra mim não tem nada de absurdo, não tem nada de anormal. É mais um caso de irresponsabilidade energética. Irresponsabilidade, na verdade, em todos os sentidos. Porque esse cara poderia ser um estuprador, poderia ser um assassino, poderia ser um psicopata. A gente não conhece as pessoas. Da mesma forma que você falou, não vem escrito doença na testa, não vem escrito caráter na testa. Qual é o caráter da pessoa? O que essa pessoa realmente faz da vida? Gente, a coisa mais fácil que tem é montar um perfil em aplicativo de relacionamento e colocar a foto que a gente quer, o que a gente quer. Qualquer ser humano da face da Terra com um pouquinho de inteligência e uma dose de narcisismo aí, ou sei lá do que, é capaz de criar um fake. Tá cheio de mulher aí que não sabe nem escrever, mas sabe criar fake pra ela infernizar a vida da atual do cara, ou da ex do cara, ou pra bisbilhotar a vida de pessoas que elas estão afim. Isso é fácil de fazer. Nesse caso, ainda bem que a única coisa que aconteceu com você foi a questão de se decepcionar, né? É óbvio. Gente, presta atenção. Por mais que falem, por mais que as pessoas ainda acreditem que o Tinder é um lugar para encontrar maridos e pais dos filhos e constituir família, não é. E as pessoas que conseguem essa façanha de encontrar nos dias de hoje um relacionamento sério, um namoro, quem sabe até um casamento,
nesses aplicativos de relacionamento é porque essa pessoa foi conhecendo a outra pessoa. Não saiu já de cara dando a periquita. Outra coisa, sexo é construção, como qualquer coisa é construída. Quando você abre uma empresa, você não recebe 100 clientes quando você inaugura. As pessoas ainda não sabem, não conhecem. Você vai construindo isso. O relacionamento é a mesma coisa, o sexo é a mesma coisa. Dificilmente a primeira vez que você faz sexo com uma pessoa é bom, mas você precisa estar entrosada com essa pessoa para que aconteça a segunda vez, a terceira vez. Talvez quando antes do sexo você dá tempo para conhecer essa pessoa, você nem precisa ter feito sexo e se decepcionado e ter carregado a energia do outro, ou quem sabe o sexo já não é a coisa mais importante, já no começo pode ser que fosse aquilo, eu só quero sexo. Aí você conheceu a pessoa, gostou da pessoa e pá, e aí você fala assim, nossa, vale a pena investir nesse relacionamento. Agora eu me questiono aqui em relação a esse depoimento, o que ela esperava? Chamar esse homem enrolado pra cidade dela. Gente, não tem. Eu não tive lá nos meus primórdios experiências boas nesse tipo de situação. E eu não tô falando de pessoas que vieram de outra cidade, eu conheci no Tinder. Pessoas que você conhece aleatoriamente aqui na cidade, amigos de amigos, que você sai pra jantar e quando chega na hora de você fazer sexo é uma porcaria, era só aquilo mesmo que o cara queria e você não vê a hora que a pessoa vai embora. Agora ter que suportar dormir com a pessoa, gente, é muita energia negativa, porque dentro de você começa a crescer um sentimento ruim, você não vê a hora que aquela pessoa desapareça. Eu acho até que você deu muitas indiretas aí pra ele, porque na verdade é tudo responsabilidade sua, né? E aí eu falo, se esse cara vai pra casa dessa moça, acontece alguma coisa, digamos que ela não quisesse mais ficar com ele, e ele forçasse, a violentasse, pegasse o carro e fosse embora lá pro Rio de Janeiro e excluísse a conta dele. Aí todo mundo ia falar assim, o cara é um bandido. Não, o cara é um cara sem noção, sem caráter, abusador. Mas a responsabilidade de levar ele pra dentro de casa e dizer não, na hora que a bala já tava dentro do pente, não é o pente que fala, tava no gatilho, né? Bala na agulha, tava na agulha. Aí a responsabilidade é dela. Tem muitos homens que não aceitam rejeição. O cara andou 2-3 horas de carro pra chegar lá e fazer o que ele queria. E aí ele chega lá e paga jantar e gasta gasolina e gasta tempo. E aí você fala assim, não quero. Ou é muita ingenuidade, né? Óbvio que você sabia por que o cara tava indo lá. Pra que ele estava indo lá? Qual era a intenção dele fazer todo esse esforço, dele colocar todo esse empenho? Era pra sexo. Querida, era pra sexo. Vamos então ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa vida, né? Esse tipo de situação só me leva a pensar uma coisa: mulheres carentes e desesperadas. É só isso que eu penso. Porque se você vai pro Tinder achando que vai arrumar um namorado e leva o cara e transa com o cara e sem conhecer a pessoa, não. Você não vai conseguir um namorado. Você vai conseguir alguém pra dar uma com você e ir embora no outro dia. Eu quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês em relação a isso, em relação a esses aplicativos de relacionamento. Vocês acham que é válido? Vocês acham que realmente as pessoas vão pra lá porque elas querem ter um relacionamento e não encontram em outro lugar? Gente, toma cuidado, porque tem muito golpe aí na internet e como dizem, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Então, nesse relato aqui, não vi nada de errado, não vi nada assim, uau, não. Pra mim, foi mais uma mulher que se iludiu, carente talvez, que deveria repensar a sua vida, se desenvolver mais espiritualmente, se conhecer mais, para que comece a atrair pessoas diferentes para sua vida. É aquela história, eu vou no Tinder procurar um príncipe encantado, mas será que eu, se olhar no espelho, eu estou vendo uma princesa? Eu vou no Tinder porque eu quero um relacionamento, mas você tem um bom relacionamento com você? Será que você se ama o suficiente para que outra pessoa olhe para você e sinta o mesmo por você? Porque eu vou falar a minha opinião. Mulher que cria perfil em site de relacionamento, pra mim, só tem uma explicação: carência, desespero e falta de amor próprio. Mulheres que se amam de verdade não estão desesperadas atrás de homem a ponto de ir pra esses aplicativos. Sil, mas eu me sinto sozinha, queria conversar de vez em quando com alguém. Falta de amor próprio. Sil, mas na minha cidade não tem ninguém interessante. Falta de amor próprio, porque se não tem
tem ninguém interessante na sua cidade, você pode ficar sozinha. Você pode viajar, você pode fazer outras coisas. Não precisa ir pra site de relacionamento perder seu tempo. Ainda mais, perder o tempo. Porque eu não consigo acreditar que as pessoas ficam horas e horas e horas dedicando tempo e energia a pessoas estranhas. E aí depois elas vêm e falam, Ai, tô tentando conseguir um emprego, mas ninguém me chama. Claro, vai lá olhar o seu currículo. Quantos cursos tem no seu currículo? Quantas pós-graduações? Você já terminou aquela faculdade que você tá fazendo há 6, 7 anos, que você fez a matrícula e nunca foi na aula? Sei lá o quê. O quanto você se dedica? Você tá fazendo um curso de inglês, um curso de espanhol? Você tá vendo aí o seu nível de português, como é que tá? Lendo livros para aprender a escrever melhor, para ter uma didática melhor, falar corretamente? Porque é muito fácil ficar perdendo tempo com gente inútil em aplicativos de relacionamento, né? Ai, a gente se conheceu, daí a gente trocou o WhatsApp, começamos a conversar. Eu queria ver o que tanto conversa. Eu fico apavorada quando eu percebo que eu estou conversando demais com alguém e aquilo não faz sentido pra mim, não aprendo nada com aquilo e tô perdendo o meu tempo, o tempo que eu tinha pra fazer alguma coisa, terminar meus cursos, ler um livro, ouvir um audiobook, cuidar da minha casa, fazer faxina no meu banheiro, arrumar meu armário. É tanta coisa que a gente tem pra fazer pra ficar perdendo tempo com essas coisas inúteis. Então, mulherada, o que falta pra vocês é desenvolver o amor próprio, é descobrir como funciona essa coisa de se suportar, sabe? Solitude. Como funciona essa coisa de sair da procrastinação, de ficar largada na cama com o celular na mão, seja em aplicativo de relacionamento, seja num TikTok da vida. Já estamos passando dessa fase, né? Ou pior, né? Eu acho que estamos passando dessa fase, mas pelo que eu percebo, as pessoas ainda estão entrando nessa fase. São os zumbis das redes sociais. Mulheres e homens que não conseguem ver um palmo na frente do nariz e ficam entrando nessa vibe de perder tempo com coisas inúteis. Deixem aqui os comentários de vocês e se tiver coragem, fale aqui quantas vezes você já foi procurar o amor da sua vida no Tinder.